Uma nova ameaça turca estaria surgindo? Seria a Turquia um novo Irã? Estaria o presidente Erdogan planejando um cerco a Israel, trabalhando para que a Arábia Saudita se volte contra os israelenses? Essas perguntas, claro, não são minhas. São acusações do ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett. E por que toda essa preocupação com a Turquia, considerando que Israel está na etapa final do genocídio na Palestina, avança em outra limpeza étnica no Líbano e pressiona os Estados Unidos para acabarem com o Irã? A Turquia tem uma história riquíssima e desempenha papel de extrema importância na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. Membro da OTAN, mas não da União Europeia, o país cultiva boas relações com os Estados Unidos, tem se posicionado duramente contra o genocídio praticado por Israel e se apresenta como talvez um possível mediador para o conflito no Oriente Médio. Para falar sobre tudo isso, eu convidei Karabekir Akoyunlu, pesquisador da área de política comparada, pesquisador visitante no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Karabekir é turco, fala português melhor do que eu e tem profundo conhecimento sobre o Irã, onde esteve diversas vezes para estudar o país. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Karabekir Akoyunlu. Depois você me corrija se não estiver certo. Bem-vindo ao Roteirices. Vamos falar de Turquia, um país central em todo esse processo de conflito no Oriente Médio, na Europa. Mas antes eu vou te pedir para fazer uma breve apresentação sua. Muito obrigado, Carlos Alberto, por o convite. E eu sou um acadêmico, origem da Turquia, mas eu estou fora da Turquia, morando, trabalhando fora da Turquia há mais de 20 anos, apesar de ter sempre um pé no meu país, de Istambul. Eu sou um acadêmico de política comparativa e também história. Eu uso os dois métodos nas minhas pesquisas. E no último década, eu estou fazendo pesquisa sobre processo de democratização, autocratização e militarização, comparando países como Turquia, Irã, Indonésia, o Brasil. Então, países muito longe de um ou outro, diferentes, mas acho que estamos conversando sobre um processo global. Então, estou atualmente no Brasil, na verdade, sou o professor visitante no UFMG, Federal de Minas, e também um pesquisador associado com Oxford University. E é um grande prazer de fazer parte desse podcast. Muito bem. Então vamos começar pelo começo. Primeiro eu vou só mostrar uma coisa aqui, depois a gente vai falar mais sobre ele. Chegou aqui para mim anteontem, ainda não li, obviamente, que é o seu livro Guardianship and Democracy in Iran and Turkey. Acho que seria uma tradução livre, Tutela e Democracia no Irã e na Turquia. Depois a gente vai falar sobre ele e outras coisas. Mas vamos começar pelo começo. A Turquia tem uma história riquíssima, mas a minha impressão, não sei você como turco que está morando no Brasil, é de que ela não está muito no radar dos brasileiros. Talvez um pouco estereótipo, aquela novela Salve Jorge, que tinha umas cenas que se passavam, né, lá na Turquia, parte da trama. Você poderia fazer, pedido complexo que eu vou fazer aqui, uma brevíssima introdução do seu país, talvez Sim. remontando ao Império Turco-Otomano ali, a sua expansão, o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? Sim, com certeza. Dificilíssimo trabalho, porque é uma história de mais que 8 séculos, em alguns minutos, né? Império Otomano, que sobreviveu mais que 600 anos, num território que cobrou, no máximo, toda a Turquia próprio de hoje, mas também grandes partes da Europa Oriental, dos Balcãs, e do África do Norte e o Oriente Médio, com fronteiras até Irã e incluindo partes do Cáucaso também. E um dos grandes impérios do período pré-moderno, ou seja, Early Modern Period, que sobreviveu até a Primeira Guerra Mundial, mas no último século foi um século de muita contestação dentro e fora para quebrar o império, a verdade, porque foi um período de nacionalismo e o Império Otomano era
império tradicional, territorial, dentro quem morou muitas nações, religiões, culturas diferentes. Tem uma falada Pax Otomana, que significa um período de relativo paz, né, entre esses diferentes grupos, comunidades que moravam com alguma autonomia sob domínio do sultão, porque o império foi um império território que não tinha fronteiras dentro, e pré-moderna, no sentido de identidades, foi um império mais fluida, que permitiu diferenças na prática, e também não tinha, por muitos séculos, os mecanismos de controle que modernismo, industrialismo deixou com governos. Então, os sultães, os governos no capital, Istambul, Constantinópolis, não tinha opção mais deixar as periferias ou grupos comunitários se mudar com alguma autonomia. Eles tinham essa inteligência de construir um sistema que deixou esse tipo de autonomia. Não para romantizar esse período, mas estamos falando de um império que governou os territórios que, desde a caída desse império em Primeira Guerra Mundial, tanto os Balcãs quanto o Oriente Médio, está lutando e está dentro do conflito de um para outro. Então, é uma comparação interessante. Mas a caída do Império Otomano foi muito violenta, inclui genocídios, genocídio armeniano e mudança das populações, porque foi uma quebrada de um império pré-moderno, no sentido identitário, e surgida dos Estados-nações nacionalistas que gostariam de homogeneizar territórios. É um processo que está continuando até hoje. Então, eu argumento que a caída do Império Otomano está ainda continuando, porque ainda tem lutas territoriais para nações e grupos étnicos para controlar territórios de um jeito mais dominar em um jeito mais exclusivo. E então o Império Otomano finalmente foi derrubado em Primeira Guerra Mundial, e a gente vai falar sobre muito, acho que relações entre Turquia e Israel também. Então, que é interessante aqui também, a Palestina também fez parte do Império Otomano durante séculos. Já no fim do século XIX, os primeiros sionistas começaram a chegar e comprar terras na região, ainda sob domínio otomano. E foi até permitido por o sultão Abdülhamid, que é heroizado e idolizado por os islamistas turcos por causa dos motivos econômicos, que é interessante nesse período. E depois da Primeira Guerra Mundial, os otomanos perderam o Levante. E em 1923, depois de uma década de guerra e conflito, foi fundada a República da Turquia, a República moderna que temos hoje, sob a liderança modernizante e nacionalista de Mustafa Kemal Atatürk, que é fundador do Turquia moderna. Essa nova Turquia republicana virou as costas para os seus vínculos históricos com o Oriente Médio. E isso faz parte de uma missão civilizacional, porque para os kemalistas, os chamados seguidores do Mustafa Kemal, nacionalistas, seculares, modernistas, né, a Turquia só poderia tornar um Estado-nação moderno, soberano, respeitado, se ocidentalizasse em um jeito profundo, tanto nas instituições quanto na sociedade e na cultura. E isso inclui, na prática, romper com o mundo árabe islâmico, que muitos nacionalistas turcos, na época, viam como atrasado.
irracional, uma perspectiva bem orientalista, na verdade. Mudou até o alfabeto, né? Mudaram o alfabeto, mudaram... Deixou de ser turco, a escrita, e passou a ser ocidental. Isso, foi árabe, o alfabeto foi árabe e mudou para latina. Hoje em dia, a Turquia tem alfabeto latina. E que isso quebrou a nossa possibilidade de ler os escritos antigos. Também tinha um processo de reforma da língua, de expulsar palavras árabes e persas da turca, do língua otomana, mas isso é um processo de nacionalização, de construção de identidade nacionalista ou nacional, que não existiu só na Turquia, mas foi forte na Turquia. Mudou o final de semana de islâmico para europeu, né? Sábado e domingo, muitas outras coisas. Então, essa Turquia moderna foi o primeiro país de maioria muçulmana a reconhecer Israel, em 1949. E em 1955, a Turquia entrou na OTAN, depois contribuir soldados ao apoio dos americanos na Guerra da Coreia. E isso consolidou sua posição no bloco ocidental durante a Guerra Fria. E durante essa guerra, a defesa, interessantemente, mais clara da causa palestina sempre vinha da esquerda turca. A direita, que muitas vezes governou o país, tanto os nacionalistas no poder, quanto os islamistas, que estavam, na época, mais na periferia, e estavam, em geral, numa aliança pragmática com os Estados Unidos e o Ocidente, em geral, contra a esquerda. Então, isso na dinâmica da Guerra Fria. E o próprio Erdogan, que é presidente da Turquia hoje, vem dessa tradição islamista que tem essa retórica anti-imperialista e anti-israelense, o ocidentalista, mas também tem esse pragmatismo, que é hoje importante para explicar o que está acontecendo entre os dois países e na região geralmente. Por exemplo, em 1971, militantes comunistas turcas sequestraram e assassinaram o cônsul-geral de Israel em Istambul. Foi um grande choque. Isso mesmo mostra como, nessa época, aquela causa foi realmente representada por vários graus de esquerda. E depois da Guerra Fria, as relações turco-israelenses chegou a um ponto alto em anos 90. Turquia e Israel, conjunto os Estados Unidos, intensificaram coordenação e cooperação militar e segurança contra as duas ameaças que elas perceberam como comum. O fundamentalismo religioso, percebido como ligado ao Irã revolucionário na época, e o separatismo étnico, tanto dos curdos, uma minoria da Turquia, da região, quanto os palestinos. Então, essa é a história, não só da Turquia, mas também sua relação com a região e com Israel. E podemos falar um pouco, se você quiser, o que mudou ou não mudou quando o governo do AKP, do partido do presidente Erdogan, chegou no poder no início dos anos 2000. Sim, não, eu queria, já que tem um histórico aí de boas relações com Israel, o que aconteceu eu imagino que quando assassinaram o cônsul, o embaixador israelense lá na Turquia, deve ter havido uma espécie de caça às bruxas. Israel deve ter ameaçado bombardear, vamos pegar todo mundo, não sei quais foram as consequências,
Mas o que aconteceu que essa excelente relação acabou se esgarçando e ao ponto de chegar hoje que a gente está vendo aí ataques em redes sociais entre o Netanyahu e o Erdogan? É interessante. O que aconteceu hoje? Você vê uma guerra de palavras muito dura, né, entre não só Erdogan e Netanyahu, mas também oficiais dos dois governos dos dois países, apoiadores deles também. Mas cada vez que eu vejo essa guerra de palavras, isso me lembra dessa cena clichê dos antigos novelas e filmes turcos, onde você tem na fina final dois inimigos lutando até a morte e de repente surge na cena mãe deles gritando: parem, vocês são irmãos. Então, tem uma rivalidade real que está surgindo agora, rivalidade geopolítica entre Turquia e Israel. Mas isso é muito mais complicado que o discurso de odeio que os dois líderes representam, divulgam. Então, se a gente volta para o início do governo Erdogan, que vamos lembrar que ele está governando a Turquia desde 2003. Então, faz muito, muito tempo. Começou com o primeiro-ministro até 2014, e desde 2014 ele é presidente cada vez mais poderoso da Turquia. Mas só abre um parênteses, o que aconteceu em 2014? Teve uma tentativa de golpe? Isso mudou tudo? Não, foi mais gradual. E em 2014... Não, digo assim, uma tentativa para derrubá-lo, e aí houve uma reação... Ainda não. Essa tentativa foi em 2016. Ah, depois, tá. Em 2014 teve a primeira eleição popular para a presidência. Porque a Turquia, historicamente, tive um sistema parlamentarismo, né? Mas a Turquia também tinha, como a gente já mencionou, eu escrevi um livro sobre isso, teve uma grande influência dos militares na política. E em 1980, teve um golpe de Estado muito forte por os militares, muito de direita, e eles trocaram um pouco de sistema, colocaram um sistema semipresidencialismo, colocaram um presidente ainda eleito por o parlamento, mas com alguns poderes de veto mais fortes para limitar os governos eleitos. Mas o que Erdogan, o partido dele, fez, em 2007, eles colocaram num referendo manter o presidencialismo como uma posição eleita por parlamento ou por o povo. E foi votado para popularizar o presidencialismo. Em 2014, tinha o primeiro eleições populares para a presidência. Ainda a Turquia era num sistema parlamentarismo, e Erdogan foi eleito presidente. Na época, na Constituição turca, falou que o presidente tem que ser sem aliados partidários e neutro. Erdogan ignorou ele governou como um presidente partidário, né, como presidente ideológico. Em 2016 teve um atentado de golpe que não foi que não deu, que caiu, né? A gente não tem uma história clara desse período, porque está fechado, né? Mesmo o parlamento não deixou uma investigação de quem realmente sabia, quem deixou, quem participou. É um período muito nebuloso. Mas de consequências que são conhecidas, houve uma repressão tremenda, muita gente morreu presa, torturada, gente que teve que deixar o país. Muito. Foi uma ruptura grande, quebrou o país em grandes sentidos e deixou o Erdogan governar. Foi um tipo de autogolpe, eu acho, né? Governar com poderes de emergências. E nesse período ele mudou o sistema oficialmente de semipresidencialismo baseado no parlamento ou
hiperpresidencialismo, um tipo de presidencialismo onde o presidente tem muito poder e pouca responsabilidade. Ele mudou a Constituição. Mudou a Constituição, colocou no referendo Constituição enquanto ainda o país estava no estado de emergência. Então, e ele assumiu o comando também do judiciário, trocando ministros. Exatamente. Um tipo de hiperpresidencialismo nem existe na América Latina. Talvez nós podemos comparar com Venezuela sob Maduro. Então, um tipo de controle sobre judiciário com legislativo e também um grande sistema de nepotismo, controle do capital e mídia, sociedade civil. Então, estamos indo no processo de autocratização que cada vez está acelerando na Turquia. Então, isso é a história doméstico do meu país, que é muito, muito triste e assustador. Mas no início o partido dele surgiram como reformistas democráticas, que falavam que a gente vai mandar o país para ser um membro do União Europeia. Foi um mundo diferente mesmo. Eles também, no início dos 5 anos, fizeram muito para reformar a cidade num jeito parece mais democrático. O que isso fez, a verdade, foi quebrar o poder dos militares, que abriu caminho para monopolizar poder depois. Mas isso é um processo complicado. Então, nesses primeiros anos, o Erdogan, o AKP, foi muito pro-Ocidente, né, pro-Europa, relações ótimas com os Estados Unidos, e foi visto também, eles foram vistos como islamistas moderadas, que o Ocidente precisava cooperar contra jihadistas, contra islamistas radicais. Teve, na época do post-9/11, setembro 11, né, War on Terror, essa distinção entre islamistas moderadas e islamistas radicais, do Bin Laden, etc. E o Erdogan e o partido dele se apresentou para o Ocidente como os islamistas, os muçulmanos, com quem vocês podem cooperar, porque a gente são neoliberais. Muçulmanos do bem, né? Como se houvesse essa divisão, né? Exatamente. E um pouco parecido, eu quero dizer, o que o Lula fez na época para dizer para os Ocidentes: nós somos os socialistas maus, somos socialistas bons, né? Então, pragmática para sobreviver, eu acho. Aliás, eu vou até te pedir, se você conseguir, um pouquinho mais na frente, houve uma aliança aí, Brasil e Turquia, em relação ao Irã, né? Sim, sim. Que foi sabotado pelos americanos, depois vieram com um troço que era praticamente a mesma coisa. Exatamente. 2010 vamos falar sobre isso mais também depois. Então, o que mudou sobre o Oriente Médio na Turquia foi isso. E no início, Erdogan e o governo dele, restrito com as estruturas políticas da Turquia, também internacional, foram muito mais acolhedor para a Europa, para os Estados Unidos e também para Israel. O Erdogan tinha relações excelentes com Israel. Nos anos 2000, ele visitou Israel em 2005, né? E nessa época, então, continuou também relações comerciais, diplomáticas entre os dois países também. O que começou a mudar a retórica dele foi em 2008, 2009, a guerra em Gaza, os ataques de Israel em Gaza, e que foi, comparando com hoje, muito mais leve, que não foi leve, foi muito grande, mas a gente... Outra proporção. Outra proporção, exatamente, obrigado. E então, ele, de repente, passou a criticar Israel
de maneira muito dura em pública. Isso também foi um choque para os israelenses também, que nunca vi Erdogan com esse tipo de retórico. Em 2010 também veio o episódio do Mavi Marmara, não sei se você lembra, o flotilha pro-palestina interceptada por comandos israelenses que saiu da Turquia, foi uma flotilha internacional. Então, isso foi o primeiro grande rompimento simbólico entre os dois países. Mas, mesmo assim, as relações sólidas, estruturais, continuaram sem problemas. Isso é interessante de observar. Desde 2010 até 2023, a retórica dos dois países pioraram, às vezes refletindo relações diplomáticas entre eles, sem eles nunca tinham caída o fechamento dos relações completamente, nunca romperam completamente. Assim, duelos verbais, porém pragmáticos nas relações comerciais. Exatamente. O comércio, por exemplo, o comércio bilateral entre Turquia e Israel subiu de cerca de 3,5 bilhões de dólares em 2010 até quase 10 bilhões em 2022. Então, mais que triple, né? E turismo israelense para a Turquia cresceu muito nessa época e quase 1 milhão de turistas israelenses chegaram na Turquia antes em 2022. Então, e o Turkish Airlines era um dos mais, acho que tinha mais de 10 voos diários entre Istambul e Tel Aviv. Então, Turquia não foi só uma destino, mas também um ponte para Israel. E então o que complicou essa relação, que pareceu de adversidade, mas no fundo estava continuando relativamente harmônico, um jeito harmônico, nem foi 7 de outubro o genocídio em Gaza. Mas foi a mudança geopolítica na região, que esse processo iniciou, essa nova fase nos mostrou. Então, teve uma grande reação popular na Turquia contra ataques israelenses em Gaza, depois 2023, né, que aumentou para virar um genocídio, e também teve um grande intensificações das falas do governo também, mas na mesma época, enquanto Erdogan estava denunciando Israel, né, empresas ligadas com a família dele, as figuras importantes do AKP e redes empresárias próximas ao governo continuaram mantendo vínculos comerciais. E não estamos falando só de tomates, pistaches e tapetes. Estamos falando que a Turquia era uma fornecedora mais importante para Israel de cimento, aço, ferro, materiais de construção, que são produtos que alimentam diretamente a infraestrutura de ocupação e guerra, né? Então, essas conexões foram segredos. Pelo menos o governo não admitiu muitos desses, mas foram documentados. Até estou colocando na tela aqui, para quem está só no podcast, é uma matéria acho que é YNet, aqui acho que é um veículo israelense. Estados Unidos vendem 27 mil bombas feitas por uma empresa turca numa dessas operações aí do Trump para dar um bypass no Congresso americano.
660 milhões de dólares em armamentos para Israel, mas esse equipamento produzido na Turquia. Então tem essas triangulações, né? Mais provavelmente, porque tem poucas empresas turcas, não existe mais empresa turca de defesa na Turquia que não está aliada com Erdogan. Isso não é possível. Aqui está dizendo que é uma empresa no Texas, mas a propriedade dela é turca. Exatamente. Então, e essas conexões foram documentadas e denunciadas por jornalistas que foram silenciados por o governo, talvez trabalhando fora do país, por ativistas pró-Palestina e figuras de oposição. E criou uma indignação, essas revelações, na sociedade, e até levou o país para a grande derrota do governo, do AKP, nas eleições municipais em março de 2024, onde o governo do Erdogan perdeu quase todas as cidades grandes para a oposição. Inclusive a capital? A capital já foi perdida, a capital, Ankara e Istambul, a maior cidade, já foram perdidos em 2019. Tem um prefeito que seria o grande opositor e com chance de se tornar presidente que o Erdogan mandou prender? Exatamente. Ekrem İmamoğlu, essa história triste e complicada também, que ainda está continuando, o grande rival do Erdogan é um prefeito de Istambul que derrotou candidatos do AKP 2 vezes em 2019, porque a primeira vez que ele venceu, o governo cancelou os resultados. Exatamente. E a segunda vez ele ganhou com ainda maior diferença. E ano passado ele foi preso. Erdogan prendeu ele. Por quê? Qual a alegação? Adivinha? Corrupção. Corrupção ficando cada vez um weapon, né? Utilizado por os governos autocráticos contra a oposição. E eles também cancelaram o diploma dele do universidade. Da universidade. Para não conseguir, porque você tem que ter graduado da universidade. Pode trabalhar. Não pode ser candidato nas eleições presidenciais. Então, esses tipos de movimentos antidemocráticos que a gente está vivendo, infelizmente, na Turquia. Então, mas essas revelações fazem parte da derrota do partido do Erdogan, e ele ainda está tentando de retomar esse poder em jeitos antidemocráticos. Mas o que e mesmo assim, e depois dessas eleições, em maio, o governo anunciou um embargo comercial a Israel. Mesmo assim, continuam as reportagens, as acusações que começam a seguir por vias indiretas, por terceiros países, ou por triangulação comercial, ou por exportações rotuladas como destinadas à Palestina, né? Mas tem que passar por Israel. E um ponto central aqui, o abismo entre o discurso e prática. No passo, Erdogan se apresenta como um grande defensor das Palestinas, da Palestina e da causa muçulmana, mas ele usa também essa posição dentro da Turquia para monopolizar essa causa, para mobilizar sua base. E ele tenta monopolizar até o ponto que manifestações pró-palestinas, organizadas por grupos independentes ou de oposição, independentes de verdade ou oposição, não são permitidas. Só o governo ou aliados deles podem ser pró-Palestina. Você viu? Que loucura. Então, isso revela o oportunismo fundamental da política externa de Erdogan. Indignação moral, mas pragmatismo
comercial política. É assim. Eu vou colocar aqui na tela, para quem está só no podcast, isso aqui é um dos grandes temas do momento, que é um mapa aqui da suposta a grande Israel. Segundo a Bíblia, Deus foi lá num cartório e passou para os judeus qual seria o tamanho do território deles, né? Então, por esse mapa aqui, vê que o território israelense barra judeu pegaria parte do Egito, um pedação aqui da Arábia Saudita, bom, Palestina nem se fala, Jordânia inteira, um pedação do Iraque, e aí ia ficar ali, ó, na fronteira com o Irã, um pedação da Síria, e aí eu vou aumentar aqui, olha só aqui em cima, Turquia, né? Exatamente. Turquia. Então, segundo a Bíblia, a grande Israel tem esse projeto que esse governo israelense e o Likud, os partidos da coalizão, estão totalmente empenhados em ampliar as fronteiras. O Líbano, que eu não mencionei, né, que está virando uma nova Gaza, está sendo bombardeado o tempo todo, e aí depois a gente vai fazer a conexão com o Irã. E eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui, essa região aqui. Que região é essa aqui? Porque a Turquia está lá para cima, mas essa região ela também é parte do Levante. Então você tem turcos que, em tese não, né? Historicamente, eles fazem parte dessa população do Levante, como os árabes. Sim. De alguma forma fica parecendo que essa região é só dos judeus, só eles estavam lá, só eles sempre estiveram lá, e não é verdade. Então eles usam os argumentos da Bíblia para poder justificar suas ações militares e o extermínio, o genocídio que está acontecendo lá. Fala um pouquinho dessa região, seria sul aqui da Turquia, né, que está na fronteira com a Síria, que também seria praticamente quase toda aqui tomada por Israel. Sim, claro. E, as fronteiras entre Turquia e Síria, entre Turquia e Iraque, e entre Síria e Iraque, não são fronteiras naturais, são fronteiras coloniais, fronteiras que foram determinados por os poderes coloniais, França e Britânia, particularmente entre Síria e Iraque, e Turquia também. Então, entre os dois lados dessas fronteiras existem tribos, comunidades e nações que estão quebradas de um outro por muito tempo, né? Durante o século XX, enquanto as fronteiras eram mais duras e as nações, Estados-nações, se concentraram em homogeneizar as populações dentro de uma identidade, eles tentaram muito de quebrar essas conexões entre os povos que tinham relações bem perto de um outro, famílias que existiram em dois lados da fronteira. E estamos falando de uma região multicultural, multiétnica e multireligiosa. Então, tem lá, na fronteira que está marcado em verde, em vermelho, entre Síria e Turquia, população árabe, que tem sunitas e também alavitas. Então, alavitas são uma minoria que estavam governando a Síria durante o governo do Assad. E tem também, no outro lado, para o que essa grande Israel deixa fora, o nordeste da Síria, que está controlado nesses últimos anos por os curdos. Curdos também, a gente pode falar mais sobre eles, maior nação sem Estado no mundo, quase 30 milhões de população, dividida entre os 4 países, Turquia, Síria, Iraque e Irã. E então, sociedades e
comunidades e também forças políticas curdas entre os dois lados dessa fronteira. Então, o que essa mapa tenta fazer, nada uma coisa nova, a verdade, porque sempre existiu essas fantasias de grande Israel, nem foi só de Israel, você tem grande Síria, né, grande Irã, Império Persa, grande Turquia, Império Otomano, mas o problema é quando essas fantasias viram política, ou quem tem essas fantasias vem para governar. E nem que eles vêm para governar, que é o grande problema, mas quando as dinâmicas regionais e internacionais permitem eles colocar essas fantasias na prática. Então, eu acho que isso é um dos causas porque a rivalidade, ou tensões entre Turquia e Israel hoje estão virando diferente e ficando mais verdade que o antes, muito recentemente. Então, não só o que está acontecendo a Gaza e indignação da Turquia, não, mas agora porque Israel, o governo israelense, a coalição de Netanyahu, está colocando publicamente uma visão expansor, você pode falar isso? Expansionista, sim. Expansionista, que inclui também zonas de influência da Turquia. A Turquia também tem suas próprias ambições na região. Essa agora é a causa da rivalidade que tá acontecendo como um resultado do transformação enorme desde 2023 na região. Então eu vou colocar aqui um vídeo que é do ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que muita gente acha que ele é moderado, né? Ah, não, vamos trocá-lo pelo Netanyahu por ele. Ele nunca foi moderado. Não tem diferença nenhuma, é só talvez a velocidade. Esse pessoal pensa igual. Eu acho igual aqui democratas e republicanos, né? Você pega os governos dos democratas, eles bombardearam talvez mais do que os republicanos no poder, né? Estão sempre atacando alguma coisa. E aqui é um vídeo de uma palestra que ele fez, está no site do Middle East Eye, está em inglês, depois eu vou fazer a tradução para o português. Vou colocar aqui e aí a gente comenta. A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. Bom, ele diz o seguinte: uma nova ameaça turca está surgindo. Quero ser muito claro, a Turquia e o Catar ganharam influência na Síria e buscam influência em toda a região. E daqui faço um alerta: a Turquia é um novo Irã. E aí há aplausos envergonhados, poucos aplausos ali. Erdogan é sofisticado, perigoso e busca cercar Israel. Enquanto algumas autoridades israelenses de alto escalão estavam na folha de pagamento do Catar, o Qatar Gate, que é um escândalo enorme lá entre Israel, o Catar e a Turquia alimentam o monstro da Irmandade Islâmica, que está crescendo e pode eventualmente tornar-se tão perigoso quanto aquele criado pelo Irã. A Turquia e o Catar estão ganhando influência não apenas na Síria, mas também em Gaza, entrando pela porta da frente, e tentam criar um novo cerco estratégico. A Turquia tenta voltar a Arábia Saudita contra nós e estabelecer um eixo sunita hostil com o Paquistão
nuclear. E aí eu vou fazer aqui umas observações. Eu acho que Israel não precisa que nenhum país faça nada para que alguém deixe de ser fã dos israelenses, né? Basta olhar o que está acontecendo no genocídio. A Arábia Saudita tem as suas questões também. E o Paquistão, que tem problemas com a Índia, e a Índia, a gente pode ver aí que o primeiro-ministro teve recentemente na Índia, ontem ou anteontem, foi aniversário do Modi como presidente da Índia, e o Netanyahu publicou nas redes sociais altos elogios um para o outro o tempo todo, visitas com as mais altas honrarias, e aí você tem aquela situação. Paquistão e Índia são países nucleares, têm problemas sérios. O Paquistão está nessa mediação aí, né, também em relação ao Irã, está ganhando influência, e você tem, acho que são os Baluchis ali no Paquistão, que é um povo que também vive um pedaço no Irã, e eles querem independência, querem autonomia, e são financiados por Israel. São milícias financiadas também por Israel. Então você tem um caldeirão ali, um caldo de cultura, um caldeirão com a tampa fechada, uma panela de pressão prestes a explodir. Mas eu queria que você comentasse a fala do nosso querido Naftali Bennett, o moderado israelense. Sim, e é interessante. Eu vou começar com o que você falou no final, que agora tem uma... as dinâmicas regionais estão empurrando a Turquia para uma coordenação mais estreita com a Arábia Saudita, Paquistão, também Egito. E o outro lado você tem uma coordenação paralela, alternativa entre Israel, Índia e também Emirados Árabes. Então, essa rivalidade entre Emirados e Arábia Saudita faz parte dessa também. Mas, salvo engano, acho que o Paquistão e a Arábia Saudita fecharam um acordo de defesa, né? Se um for atacado, o outro entra na guerra, uma coisa assim. Eu também não tenho certeza, mas eles têm tensões crescendo. Nada dessa é uma aliança formal. É importante dizer. Essas são frentes flexíveis. A estrutura geopolítica do Oriente Médio nunca permitiu as alianças formais, ideológicas, não nunca, mas sempre foram difíceis e cada vez ficando mais e mais difícil. Então, há 2 anos, a Turquia e a Arábia Saudita eram quase inimigos. Hoje em dia, eles estão amigos. E mesmo entre Egito e Turquia também. Eu coloquei aqui, desculpa, em setembro do ano passado, o Paquistão e a Arábia Saudita formalizaram uma parceria na área de segurança, assinando o Acordo de Defesa Estratégica Mútua. E também a Turquia está entrando nesses acordos. Eles têm reuniões cada mês ou cada 2 meses entre ministros de exteriores e também entre presidentes e primeiros-ministros. Então, está ficando mais formalizado. Mas eu não acho que frente de longa duração. Vamos ver. Mas por que nosso amigo Bennett, por que ele está chamando a Turquia do novo Irã? Então, para entender por que de repente surgiu essa narrativa, não só do governo, mas também da oposição, né? Do Israel, e esse discurso de Turquia é novo Irã, a gente acha que tem que entender o que aconteceu na Terra, no Oriente Médio, no Levante, e 7 de outubro. Então, o que aconteceu? Que Israel, com sua agressividade, atacou e enfraqueceu bastante o eixo de resistência, chamado eixo de resistência, do Irã. Não terminou com eles. A gente vê como hoje no Líbano o Hezbollah ainda está vivo, mas sofreu um grande
impacto dos ataques israelenses, Hezbollah, que está aliado com Irã, e jogou uma parte importante na Síria também. Então, só para falar que a relação, entre parênteses, relação entre Turquia e Irã é muito interessante. Uma das relações mais antigas, bilaterais, em uma região onde tem muitos estados fundados no século XX. A fronteira entre Turquia e Irã estava relativamente estável desde século XVII, né? Isso é importante. Então, tem um entendimento pragmático entre os dois países. Eles não são amigos nem inimigos. Eles sabem muito bem como compartimentalizar rivalidades e diferenças. São pragmáticos. Muito pragmáticos. Eu acho que isso também vem de uma tradição imperial deles. Eles conhecem compartimentalizar e colocar as diferenças nas periferias. Isso também define muito relações entre Rússia e Turquia, Rússia e Irã, e Irã-Turquia. Três impérios históricos da região, né? Eu queria só que você fizesse um comentário, porque você fala sobre o Irã, mas não é dando pitaco, você fala com autoridade, né? Tem aqui o livro, que depois a gente vai voltar a falar, e você estudou no Irã, você foi várias vezes ao Irã, você fala farsi, se comunica bem ali, lê jornal, né? Não tem a fluência toda do inglês, como você escreveu aqui na introdução do livro e do próprio turco, lógico, mas você se vira bem em farsi. Fala um pouquinho desse período que você passou lá, por que você se interessou, e aí a gente retoma Turquia e Irã, e afinal, Turquia é o novo Irã? E tá bom. Então, o parêntese está crescendo. Esse livro é baseado na minha pesquisa de doutorado na Inglaterra, em LSE, e onde eu fiz um estudo comparativo entre a Turquia kemalista e a Irã rumeinista, República Islâmica, né, do Irã, que eu percebi, apesar de suas diferenças históricas e ideológicas, compartilhavam algumas características semelhantes, particularmente nas instituições deles, especialmente a existência de guardiões do regime, os militares na Turquia e os clérigos na Irã, que atuaram como forças tutelas, né, e definiam os limites da política popular em cada país. Então, o livro analisa a fundação, o processo de legitimação e contestação desses regimes híbridos e procura explicar por que o sistema de tutela iraniano sobreviveu vários desafios, enquanto o turco entrou em colapso nos anos 2010, ou no século XXI, né? Então, o motivo que eu comecei a pesquisar sobre Irã foi porque eu tenho falta de entendimento sobre Irã, mesmo na Turquia. A gente cresceu, nos anos 80 e 90, a Turquia, sempre olhando a Irã como o distópia da Turquia. Turquia secular um dia pode virar islâmico, fanático como Irã. E sempre achamos o Irã como um país perdido e tudo mal, apesar de ter tanta civilização, tanta cultura interessante. Então, sempre teve um medo, pelo menos entre o classe média secular da Turquia, né? Veja, todo o estereótipo da mídia ocidental e dos países ocidentais de tornarem o Irã o grande Satã. Exatamente. Mas por Turquia também tinha, não foi importado essa narrativa, foi também bem original dele por causa desse secularismo kemalista da Turquia, né? Que foi muito forte, fez parte da ideologia do Estado na época. E
mas eu entendi pouco a pouco que o país é muito mais complicado que isso. A gente conhece muito pouco. No Ministério Exterior da Turquia, na época, não tinha ninguém falando Farsi. Nossa. Hoje ainda tem pouca pessoa, muito pouca pessoa. Então, é uma grande falha de conhecimento. Então, isso me motivou para viajar para Irã. E já nos anos 2000, as relações melhoraram bastante entre Turquia e Irã. E não tem, por exemplo, tem fronteira, mas você não precisa visto, você pode entrar, sair com facilidade. E tem muitos turcos na Turquia, não da Turquia, mas No Irã, turcos no Irã. Exatamente, turcmeno, azeri, que falam turco, que assistem novelas turcas, que todo mundo assiste, né? E falam idioma turco que eu falo. Então, ainda antes que eu comecei a conversar em Farsi, eu consegui comunicar no Irã em turco. Então, isso me falou, olha, tem um país aqui que eu posso me relacionar muito facilmente, com facilidade, mas por tanto tempo foi colocado como um monstro para a gente. Tenho que entender melhor. Então, esse foi o início do meu interesse. Eu fiquei fascinado com o país. Eu visitei várias vezes entre 2009 e 2015, durante o meu doutorado. Fez amizades muito boas, muito fortes, continuam ainda até hoje. E sempre olhei na relação das dinâmicas domésticas do Irã e como eles se relacionam como as dinâmicas políticas e sociais do Irã se relacionam com dinâmicas internacionais, sem esquecer um lado em analisando o outro, porque esse acho que é o grande erro que a gente fez. Ou olhamos só no sistema político do Irã, autoritário, ditatorial, cada vez mais brutal, sem entender o que está acontecendo no sistema internacional e como ele trata Irã, ou só olhando na posição Irã nesse sistema sem entender o que está acontecendo dentro do país. Então acho que foi fascinante e também um processo muito triste, porque você fica apaixonado com o país, do povo desse país, e você veja o sofrimento deles, que está cada vez intensificando, cada vez piorando, é muito triste. Mas depois a vida me levou para o Brasil, então eu deixei um pouco atrás o Irã, mas o Irã sempre está lá nas notícias, então eu nunca deixei a motivo. E o que você pode comentar desse dia a dia? Não sei quanto tempo você passou direto lá, né? Meses, semanas, nesses períodos no Irã, mas existe esse sentimento na rua, entre as pessoas, isso que chega para a gente, né? Que todo mundo é reprimido o tempo inteiro. Aí vem aquela notícia, aquela menina que estava no metrô e apanhou até a morte porque estava com o cabelo à mostra. Existe esse estado de pânico e repressão permanente no país? Olha, é complicado. E não existe um jeito sem interrupção o tempo todo, em todos os lugares, como a gente imagina, às vezes, fora do país. Mas existe, sim, um mecanismo de repressão que pode repressar quando quiser. Que se a gente morava no Brasil ou na Turquia está chegando a um ponto dele também, que é assustador, mas que a gente tivesse essa experiência, a gente não gostaria, né? Então, temos que colocar nós próprios nessa situação. Mas é uma história complicada que mudou bastante, porque o que eu também escrevo no meu livro, o Irã, apesar de ter essa estrutura de tutelagem dos guardiões, permitiu um processo de competição eletivo, política e expressões políticas até alto nível. E isso também, então, não foi um país democrático completamente, mas teve um aspecto democrático, popular, pelo menos, né? E todas as eleições no Irã
tem muito interesse, participação, alta participação, porque as pessoas acreditaram que isso poderia fazer uma diferença. O que eu acho que é história triste e que, pouco a pouco, esse crescimento, essa fé no sistema e possibilidade de fazer reforma, melhorar o sistema por meios institucionais, e cada geração acabou de perder essa fé na Irã, porque eles vieram que não se importa quem vem a poder, sempre tem esses obstáculos grandes para um tipo de mudança, pequenas mudanças podemos falar, né, sociais, liberdades, e o que eles perceberam que se nosso candidato ganhasse as eleições, os guardiões não podem permitir o que está acontecendo na Turquia agora, né? Uma vez que o povo perde confiança nas urnas, você vira para outro tipo de contestação, uma contestação das ruas, contestação mais violenta. E como o regime no Irã está percebendo tudo que está acontecendo no país do perspectiva de ameaça existencial, que isso pode explicar por quê. Porque tem ameaças existenciais, né? Ele responde cada vez com mais força, mais brutalidade. E esse começa um círculo vicioso, posso dizer isso? Isso que está acontecendo no Irã há mais que uma década. Retrocessão, uma intensidade de brutalidade, tipo, nas relações Estado e sociedade, que também tem muita influência da política internacional e intervenção direta dos Estados Unidos e de Israel também. Então, processo muito triste e que está sofrendo muito nessa situação os iranianos, próprios iranianos, né? Tanto nos bombas e ataques do Israel, os Estados Unidos, quanto as forças do governo que estão matando manifestantes nas ruas. Então, o que eu percebi nas minhas conversas com meus amigos na Irã, que vários deles ainda moram na Irã, outros saíram, por um tempo, é uma sensação de... eles estão desesperados, né? Eles estão tentando cada vez com mais força melhorar as coisas no jeito democrático, mas cada vez estão enfrentados com essas forças muito grandes, muito maiores e muito violentas. Então, essa situação, eu acho que a gente acha no Irã no momento atual. Então, grande parâmetro. Mas importante. E que estávamos falando sobre... Deixa eu voltar ali para rivalidade Turquia. Vai ser o grande... É o novo Irã. Por que vai ser o novo Irã? Vocês estão querendo uma bomba atômica para explodir o mundo todo, acabar com Israel? Qual é o grande argumento que justifica essas alegações todas? Essas alegações do Israel ou Sim, que vai ser o novo Irã, que a Turquia é o novo Irã, sim, tome cuidado. Entendi. Então, o que está acontecendo? Que os políticas militaristas do Israel transformou a dinâmica regional desde 2023, né? E precisa sempre ter um inimigo novo para justificar que o que eles estão fazendo não termine, não pare. Isso eu acho que é bem importante, é bem central. Mas, mais particularmente, o que aconteceu e foi enfraquecimento do Irã, que serviu como um freio a Israel, né? E em grande impacto desse enfraquecimento a gente vê na Síria. Na Síria, o que aconteceu? Uma vez que o Hezbollah perdeu a influência dele na Síria, e Irã ficou
e confrontado por Israel diretamente por primeira vez, porque sempre foi pelo proxies, né, por aliados, a influência do Irã sobre Síria diminuiu. No mesmo tempo, outro ator que estava presente na Síria foi Rússia. Rússia está ocupado com a guerra na Ucrânia. Então, esses dois poderes tiraram, retrocessaram. Como se fala? Recuaram. Né? Recuaram da Síria, que abriu um vácuo por Israel, um pouco, mas, sobretudo Turquia. E o que aconteceu em dezembro de 2024, caiu, de repente, o regime do Assad, e chegou ao poder um governo jihadista sunita apoiado por Turquia. De repente, Turquia virou o grande vencedor da guerra que a Israel começou na região. E virou o patrão, o apoiador principal da Síria. Então, isso, e Israel também está querendo moldar Síria e também a região em jeito que ele quiser. E está colocando cada vez os dois países contra um ou outro. Esse é um tipo de rivalidade que é real, que é mais de verdade que anteriormente. E, por exemplo, na Síria, eles têm visões opostas, muito diferentes. A Turquia quer um governo central forte em Damasco, sob sua influência, e que tem controle total nas regiões da Síria, e liderado pelo esse governo do Shara, que tem relações ótimas com a Turquia. Ele não tem relações ruins com Israel nem Estados Unidos também. A gente pode falar sobre isso. Os Estados Unidos estão lá, vão reconstruir o país, né? As empreiteiras americanas. Exatamente. Então, Israel, por outro lado, não quer uma Síria jihadista apoiada ou pelo menos não quer uma Síria jihadista apoiada pela Turquia em sua fronteira, porque um dia pode virar o inimigo, né? Ele está achando. E prefere uma Síria fraca e fragmentada. Uma Síria em que os curdos tenham autonomia no norte, funcionando como contrapeso à Turquia, em que a minoria drusa no sul possa servir como aliada local para justificar ou facilitar intervenções militares israelenses que estão acontecendo. Então, nesse sentido, e também, além da Síria, tem rivalidade crescendo entre os dois países em, por exemplo, Mediterrâneo Oriental, em torno do Chipre, Grécia, sobre fontes de energia, gás natural. Então, tudo isso tornando a rivalidade discursiva entre Turquia e Israel em uma rivalidade geopolítica real. Então, por isso que você está vendo mais esse discurso contra a Turquia na Israel. A disputa é sobre quem vai moldar a nova arquitetura regional, né? Mas, então, a narrativa direita da Israel e dos também think tanks pro-israelenses. Você pode falar isso. Não, pode concluir aí. O think tank israelense. A narrativa do think tank israelense, pro-Israel, nos Estados Unidos, coloca Erdogan como um facilitador do jihadismo e uma ameaça aos interesses ocidentais. É verdade que Erdogan facilitou muitas vezes o jihadismo na região, mas muitas vezes ele faz isso em coordenação com o Ocidente, em coordenação, sobretudo, com os Estados Unidos. Então, essa narrativa é um pouco fraco.
eles também fingem se preocupar com a democracia na Turquia, o retrocesso da democracia na Turquia, que é hipocrático vivendo o que está acontecendo em Gaza, em West Bank, em próprio Israel, e também na prática, que me considera muito, essa retórica muitas vezes prejudica a própria luta democrática dentro da Turquia. Por quê? Porque permite que o governo do Erdogan apresente uma posição democrática como instrumento de interesses pro-Israel ou estrangeiros. É profundamente problemático. Na realidade, a oposição turca é, em muitos sentidos, mais consistentemente pro-Palestina do que o próprio governo. Então, ao contrário da Irã, por exemplo, não existe uma oposição turca numa oposição turca numa facção equivalente aos pahlavistas, que queriam uma aliança com Trump e Netanyahu e fazer guerra contra Erdogan. Não existe esse tipo de oposição. Então, a oposição da Turquia, a oposição turca é mais pro-palestina que o governo. Então, essa é porque esse discurso estão surgindo hoje. Mas Turquia não é realmente, na verdade, o novo Irã. Tem grandes diferenças. Mas tem provocado, né? Eu coloquei na tela aqui para quem está só no podcast. Isso aqui é um Twitter. Vou colocar aqui o vídeo sem áudio para ficar rolando. Só pronuncia aí o nome aqui. É o Mustafa Tifti. Ele é quem lá na Turquia? Ministério de Interior. Ministro do Interior. Então ele fez um tweet, tem um vídeo aqui, né, que tem a transcrição, e ele diz o seguinte: assim como testemunhamos a libertação de Damasco, Alepo e Karabakh, se Deus quiser, um dia também testemunharemos a libertação de Jerusalém. Quando eu era governador, nutria um desejo profundo, uma súplica sincera ao Todo-Poderoso. Como sabem, após servir aqui como governador por 5 anos, fui designado para Erzurum. Depois você explica o que é. Servi lá por mais 2 anos e meio. A súplica que eu guardava no fundo do meu coração era esta: ó Senhor, concede-me o governo de Jerusalém, ainda que fosse apenas por um único dia. Continuo acreditando que o Todo-Poderoso nos mostrará esses dias. Ele certamente nos mostrará. Acreditei nisso com todo o meu coração e continuo acreditando. Assim como no passado, aquelas terras serão nossas novamente. Se Deus quiser, elas voltarão à nossa soberania e ao nosso domínio, porque temos um líder global como Erdogan à nossa frente, um líder mundial. Se ele está ameaçando invadir Israel ali, o que é isso? Esses são retóricas que a gente vê com mais frequência, mas não pela primeira vez desses representantes do governo. Antes também do 2023 existiu esse tipo de discurso em tempos diferentes tempos, que é mais que é diferente hoje, que tem uma rivalidade geopolítica conjunto com essa retórica. Então, eu acho que é importante fazer 2 coisas. Importante de distinguir, você Sim, fala? A retórica de política real, mas também entender que o discurso pode, no longo prazo, moldar política. Tá bom? Então, isso eu acho que, por exemplo, que aconteceu um pouco entre Israel e Irã. Mas tem grande diferença estrutural entre Turquia e Irã. Então, não podemos falar que agora eu vejo da Turquia. Acho que tem rivalidade crescendo, mas vai acontecer de um jeito muito diferente. E aí teve a resposta aqui do chanceler israelense, em que ele diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui Aí que eu perdi aqui, onde é que eu tinha colocado a tradução. Ao ministro do interior turco que ameaça e sonha em governar Jerusalém, digo o seguinte:
Jerusalém não é Constantinopla e o Estado de Israel não é o decadente Império Cruzado, mas sim uma nação forte e determinada que provou sua capacidade de se defender contra qualquer ameaça. Jerusalém tem sido a capital do povo judeu há 3.000 anos e continuará sendo a capital de Israel para sempre, ao passo que o Império Otomano, com o qual você e Erdogan sonham, ruiu e jamais retornará. É lamentável que você não tenha aprendido nada com o legado de Ataturk, que trabalhou para transformar a Turquia em um Estado moderno, enquanto você trabalha para levar o país de volta a uma era de escuridão e atraso. O final desse discurso é interessante porque tem também uma tentativa sutil de referir pedir o apoio das kemalistas com esses tipos de discursos, tipo um jeito de criar uma frente palavista por os kemalistas na Turquia. Eu acho que é muito estratégico, mas acho por motivos que eu já expliquei, não vai ter sucesso. E logo depois, aquele foi o chanceler, e aí o próprio Ministério das Relações Exteriores de Israel publicou também uma resposta dizendo wake up and smell the coffee, né, que acorde e encare a realidade, né? O corrupto Império Otomano acabou para sempre. Jerusalém, DC, a capital de Davi, permanecerá como a capital eterna de Israel, para sempre. Tem várias coisas acontecendo aqui. Além de Israel e Turquia, esse é um novo mundo da diplomacia viral que acontece nas redes sociais, né? Todo mundo atacando, viralizando tweets contra o outro. Eu acho que é muito irresponsável, com consequências potencialmente muito graves, né? Então mas isso a ver muito com a mudança, como as tecnologias estão mudando também, como os estados se relacionam, né? Mas você quer ler essa também? Não, porque ali estava num nível ministerial, né? Agora passou aqui, o Netanyahu publicou no dia 10 de junho, né? Depois daquela troca de insultos ali entre os ministros, publicou no Twitter também um post dizendo: o ditador antissemita Erdogan, que comete genocídio contra os curdos, apoia a organização terrorista Hamas, oprime o seu próprio povo e aprisiona rivais políticos, é a última pessoa capaz de dar lições de moral ao Estado de Israel. O Estado de Israel e as forças de defesa de Israel, o exército mais moral do mundo, olha, continuarão a agir com firmeza contra o Irã e seus representantes que ameaçam o Oriente Médio e o mundo inteiro. E aí, isso foi de manhã, né? Ele colocou isso daqui 7h51 da manhã. E aí, 1h30 da tarde, o Erdogan responde. Cadê aqui a tradução? Tinha pegado aqui. Cadê o texto aqui? Damasco e Beirute são as duas cidades irmãs de Istambul. A segurança da Turquia não começa apenas em Hatay, começa em Alepo, começa em Damasco, começa em Beirute. Não toleraremos nenhum fato consumado nos países de nossos irmãos. Não fecharemos os olhos para nenhum ataque contra nossos irmãos. Basicamente, ele diz que se houver ataque ao Líbano, ele teria que se movimentar. Por enquanto, nada aconteceu, né? E é um discurso muito parecido que dos iranianos por muitos anos. Então, acho que tem... Só que o Irã manda ver, né? Exatamente. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, vamos desmistificar um pouco esse rivalidade, esse odeio entre Erdogan e Netanyahu, porque eu acho que eles são duas faces da mesma moeda. Estão jogando também para os seus públicos internos. Completamente. E mobilizar sua própria base, fortalecer sua imagem de líder contra ameaças históricas, estão mobilizando essas... os afetos, né, desse pessoal. E da história também. E também tudo isso para justificar sua permanência no poder. E todos os líderes estão enfrentando grandes desafios no política dele, né? Netanyahu com várias
casos contra ele e no judiciário israelense. Erdogan, hoje, não é o político mais popular da Turquia. Ele precisava colocar na cadeia o rival dele. Então, eles estão usando esse discurso é um tipo de... tem benefício mutual para o Netanyahu, ambos de Netanyahu e Erdogan também. Politicamente, eles têm mais em comum do que parece à primeira vista, né? São líderes extremamente pragmáticos, sem, acho que, morais, sem ideais, mas um entendimento de sobrevivência. Sobretudo, sobrevivência política. E pode queimar o mundo para esse motivo. Ambos criminalizam a oposição, atacam a sociedade civil democrática, tentam controlar e controlam o judiciário, no caso da Turquia, a mídia, e usam polarização na sociedade para sobreviver, quando necessário, transformar crises para violência. Então, nesse sentido, são adversários mutuamente úteis. Eu colocaria um terceiro líder de hoje nesse grupo dos líderes de altíssimo pragmatismo, inteligente, vem da carreira política. Eles sabem como construir e derrubar coalições. Eles podem jogar fora aliados de um dia para o outro se servir seus interesses. O terceiro é Modi, de Índia. Então, Erdogan, Netanyahu e Modi são feitos de mesmo produto. As relações entre a Turquia e a Índia são boas? São mais distâncias, mas não são... Eles são pragmáticas. Ninguém precisa ter tensões. Então, eles não têm essa tensão, mas não têm... Tem, acho que, uma rivalidade que está crescendo indiretamente por causa dessa frente que está... dois frentes que estão surgindo, né? Paquistão e Turquia, Arábia Saudita, Egito, e outro lado, Emirados, Israel e Índia. Então, vamos ver, mas até quando? Está tranquilo. Eles sabem também compartimentalizar. Então, não por acaso, em Israel, críticos do Netanyahu chamam ele de Erdogan de Israel. E os críticos de Erdogan chamam ele Netanyahu da Turquia. Então, duas faces da mesma moeda. É mesmo, mas ok. E Irã, Turquia como novo Irã. Vamos entender por que Turquia não é o novo Irã, porque é muito diferente que o Irã. Em primeiro lugar, a Turquia não é um país isolado como o Irã. Né? Isso pode ser uma força, isso pode ser uma fonte de fragilidade, mas Turquia é um membro da OTAN, sobretudo, né? Tem relações econômicas, militares e segurança profunda com o Ocidente. A Turquia vai sediar a próxima cúpula da OTAN no próximo mês, em julho, em Ankara. Então, isso mostra o grau de centralidade que o país ainda tem para o Ocidente. Isso é muito diferente que o Irã, né, que é isolado do mundo do Ocidente, particularmente. E outra coisa, os europeus não adoram Erdogan, não gostam dele, mas eles... Sim, até hoje, a Turquia não conseguiu entrar na União Europeia. Acho que nunca vai. Mas eles preferem coordenar com ele que antagonizá-la. Claro, eles precisam Erdogan, ou eles pensam que eles precisam Erdogan, porque eles temem uma nova crise migratória. Eles querem conter Putin da Rússia. Sim, que a Turquia é o portão, né, que separa ali a Ásia, né? Erdogan usa essa ameaça dos refugiados. Não é Constantinopla, que é o Istambul, que metade é na Europa, metade é na Ásia. Exatamente. Mas também tem Mar Egeu, Mediterrâneo, então é um ponte, geograficamente falando, é um ponte entre a Ásia e a Europa, e um ponte de onde
refugiados, migrantes podem passar. É um grande medo da Europa hoje, essa nova onda de imigração. É o que Erdogan faz desde 2016 e ameaçar a Europa com abrir a ponte, ou abrir as portas. Olha, não vão me deixar entrar, então vou liberar a galera aqui. Exatamente. Ele até coloca com os próprios muçulmanos que ele pretende se defender como os bárbaros. Ele fala, não nessas palavras, mas vou deixar os bárbaros para chegar. Aquela frase, os bárbaros estão nos portões, né? Estão nos portões, eu posso abrir a porta. O que os europeus fizeram já em 2016 e chegar a um concordo com Erdogan para cooperação onde ele não deixa isso acontecer e os europeus não falam nada sobre o que está acontecendo dentro da Turquia, tipo repressão, e também apoio o governo Erdogan financeiramente. Porque é difícil, né? Tem milhões dos refugiados na Turquia. A Turquia tem mais refugiados do mundo atualmente. Financia para que ele não deixe os caras irem para a Europa. Exatamente. Então, concordo pragmático que deixa democratas da Turquia na fora. Agora, vamos fazer um momento aqui de bola de cristal, né, para prever o futuro. Você considera alguma possibilidade de um conflito armado entre Israel e Turquia? Aí você tem Turquia faz parte da OTAN. Se Israel jogar uma bomba em território turco, em tese, os países da OTAN são obrigados a retaliar. Mas a gente vê que isso não funciona assim. Na prática, a teoria é outra. Na prática, não, prática é teoria é outra, exatamente. O que eu acho que pode acontecer é um conflito e tensões que podem virar cada vez mais quente para o conflito em meio dos proxies, novamente, na Síria. Isso pode acontecer. Então, os grupos apoiados por Turquia e contra os grupos apoiados por Israel. Mas eu não vejo um conflito direto entre os dois poderes. A Turquia, de alguma forma, apoia o Hezbollah? Não, ele é contra Hezbollah. Porque Hezbollah... Por enquanto, né? Porque as coisas mudam também. Mas... Historicamente. A Turquia quer virar um jogador, um ator com mais influência no Líbano, mas isso não vai acontecer via as xiitas do Líbano, vai acontecer via os grupos sunitas. Infelizmente, essa é a realidade da Líbano também, muito dividida, muito tem esses grupos internos que definem mais a identidade que o Hezbollah xiita, assim como o Irã, e a Turquia é outro grupo. Apoia mais grupos sunitas. E teve uma rivalidade entre a Turquia e a Arábia Saudita sobre quem vai ser o patrão dos sunitas na Líbano. Então, Irã e Arábia Saudita também, que tem problemas graves por conta que são xias também, não é? Sim, mas mais que isso, é um grande conflito frio. O Irã, pelo que eu li, o Irã acha um absurdo que é uma teocracia, um absurdo você ter um país com o príncipe, né? É uma coisa hereditária. Para eles, isso aí é anti-islã, né? São os hereges. O Irã fala muito tempo, né? Os revolucionários, Khomeini, o líder do Revolução Islâmica, falava que a monarquia é anti-islâmico. Mas, interessantemente, hoje, como o poder passou do pai Khomeini para filho Khomeini, Khamenei, parece que o início de uma monarcalização da Irã também, mas isso fora do seu discurso. Mas houve um momento de aproximação. Salvo engano, foi quem? A China que fez uma aproximação entre a Arábia Saudita e Irã?
China faz aproximação entre Arábia exatamente. Saudita e Irã, e até os americanos ficaram furiosos, porque, pelo que eu me lembro, me corrija aí se você souber que eu estou errado, os documentos foram só em árabe, em farsi e mandarim, não fizeram em inglês. Eles nem podem usar Google Translate. Pois é. Mas a China faz isso, tentou, e a verdade, até 7 de outubro de 23, teve uma aproximação entre também a Arábia Saudita e Irã. Eles não querem essa guerra de surgir de repente. Então, a Turquia também tentando mediar, a Turquia tem esse papel mediador que ele coloca. Sim. Outra coisa, essa estratégia de Erdogan que funciona muito bem para ele, muito esperta. A estratégia Turquia é chamada autonomia estratégica. E o governo turco, graças à situação geopolítica do país, você pode virar o alvo dos muitos poderes, ou pode se virar um ponte que média entre os poderes. O que o Erdogan está tentando fazer é ser útil para todos os lados. Ele pode falar com a Europa, com os Estados Unidos, com o Irã, com a China, com a Rússia, com a Ucrânia, com até recentemente Israel e também os árabes, os palestinos. E isso deu... ninguém Tem um peso, né? Tem um peso isso. Tem um peso. Ninguém gosta dessa estratégia, mas ninguém poderia deixar a Turquia para ir para o outro lado. Então, ele virou indispensável para todo mundo. É muito inteligente. Ele, eu acho, infelizmente para nós democratas da Turquia, ele é um líder mais inteligente e pragmática desse período moderno. Isso como ele sobreviveu. Mas deixa eu falar uma coisa também, porque isso é importante de enfatizar. E o papel dos Estados Unidos. Ambos... Então, quando eu imagino essa cena com que comecei, da filme turco, né, onde surge o pai, falando, vocês são irmãos, eu imagino isso como os Estados Unidos. Né? Estados Unidos tem relações fortes com todos os dois lados. E hoje, eu poderia falar, o governo de Trump tem mais em concordo com a Turquia que a Israel. Eu coloquei na tela aqui um link que você tinha me mandado no Twitter, que é do embaixador Tom Barrack, embaixador americano na Turquia. Ele, na verdade, compartilhou uma foto do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, do encontro dos dois, né? Encontro produtivo com o Ministro das Relações Exteriores da Turquia sobre a cúpula da OTAN, que acontecerá em Ankara, como fortes aliados e com muitos objetivos compartilhados. A parceria Estados Unidos e Turquia está entregando resultados. Exatamente. Que resultados são esses? Resultados, particularmente na Síria, mas também no Cáucaso, sobre a Armênia, que está virando cada vez mais para o Ocidente e está fazendo paz com Azerbaijão, abrindo Turquia e Armênia, depois décadas, estão abrindo fronteiras. Como é que está a relação? Porque você mencionou aí o genocídio armênio, né? Se você estivesse na Turquia, você seria preso, né? Falando isso. A Turquia não reconhece, né? Não reconhece, não, mas eu diria que os historiadores turcos fazem muito esforço para abrir esse tema, para refletir, para conseguir falar sobre isso. É um período realmente foi importante na Turquia, mas hoje em dia, com o nacionalismo surgindo, é muito mais difícil. E essa faz parte desse processo muito violento, catastrófica da caída do Império Otomano. Então, é um processo que tem... Então, podemos discutir por horas, mas sim... Outro episódio, então. Vamos lá. Mas essa história define relações entre armenianos e turcos, a Turquia e a Armênia também. E o diáspora armeniano, que é muito forte. Mas
O governo atual da Armênia é muito pragmático também. Depois de ser derrubado em uma conflito, em 2020, contra Azerbaijão, eles perceberam na posição frágil deles, e depois a Rússia, que é um grande patrocinador do Irã, Armênia, ficou mais preocupado com a Ucrânia. Eles viraram geopoliticamente mais de Estados Unidos e também começaram uma reiniciação das relações com a Turquia e Azerbaijão. Então, esse também é uma dimensão onde a Turquia e os Estados Unidos estão cooperando muito bem, mas além, sobretudo na Síria. E importante dizer, os europeus pretendem de ser interessados na democracia na Turquia. Trump não tem esse interesse, ele é claro sobre isso. Ele gosta das pessoas homem duras, né, fortes, e ele adora Erdogan. Ele acha Erdogan um ótimo cara, que tem muito sucesso, e eles estão comunicando muito bem. Até tinha Ele adora todo mundo que não deixa o poder, né? O Putin, Xi Jinping, Erdogan. É cara dele. E teve reportagem na Israel mesmo que falava que foi o próprio Erdogan que convenceu o Trump ao não usar os curdos contra Irã no início da guerra em fevereiro, em março. Então, porque teve esses planos de armar os curdos e abrir uma frente que poderia virar uma guerra civil paralelamente ali. Não só guerra civil na Irã, mas também na região. Sim, porque os curdos estão espalhados, né? Você exatamente. Então, foi aparentemente Erdogan que falou com o Trump, e Trump falou: ok, tudo bem. Então, ele tem esse link direto o Trump, e o embaixador dele, que não só o embaixador para a Turquia, ele o Tom Barrack, ele apoiado, enviado especial do presidente para Iraque e Síria também. Está aqui, ó, na tela. Exatamente. Ele americano para a Turquia, enviado especial para Síria e Iraque. Você veja um tipo de mapa como otomano, quase. Vou até segui-lo aqui, ó. Pronto, estou seguindo. Pronto, já caí no NSA. Ele é muito complexo. Os israelenses já estão me monitorando. Ele atua como governador colonial, na verdade. Mas as dicas dele são muito alinhados com o governo do Erdogan. Ele fala como o Império Otomano era ótima, em contraste do que os israelenses estão falando, né? E como essa região precisa homens duras, não tem como democracia surgir essa região. Então, é muito tipo bom para o Lorient, mentalidade orientalista. Mas isso tá ótimo para o Erdogan. Então, eu acho que o que está acontecendo, para concluir em respondendo a sua pergunta, pode ter conflitos pequenos, tensões entre atores apoiados por Turquia e Israel nessa rivalidade surgindo, mas qualquer rivalidade ou conflito direto, eu acho que é pouco possível. E o que vai acontecer, acho que os Estados Unidos vai mediar entre os dois países, e por enquanto parece que os americanos estão mais favorecendo a Turquia que Israel, porque mesmo o próprio Trump, o governo de Trump, está vendo que o Netanyahu e o Israel virou muito, então está causando popularidade dele. Então tem custo de apoiar Israel, tanto porque Sim, as eleições agora de novembro de meio mandato, os democratas, se trabalharem bem, né? Porque é impressionante assim, a incapacidade deles de se mobilizarem, que eles consigam pelo menos maioria numa das casas. Então, acho que o Trump é muito frustrado que o Netanyahu convidou ele, empurrou ele à guerra
guerra com o Irã. Ele porque ele não ganhou, ele perdeu, né? Ele está perdendo, não está ganhando nada, pelo menos. Então ele está frustrado com Netanyahu. Até teve notícia que nos últimos dias, numa chamada telefônica entre os dois líderes, Netanyahu foi o Trump falou: você é um idiota, se não fosse por eu, você ia derrotar. Estaria preso. Foi uma matéria do New York Times. Não sei se é verdade, mas eu posso ver por que esse tipo de conversa poderia ser. Na verdade, foi do Axios. Interessante, assim, eu ouvi alguns podcasts e li algumas análises. O consenso maior é que isso foi um vazamento plantado para distanciar, para preservar o Trump, para queimar um pouco o Netanyahu. E o curioso é que esse jornalista do Axios, Barak Ravid, né? que dá muito furo, muitas reportagens, ele é visto como o cara que faz o serviço sujo, né? Que ele pega as informações para desviar algum foco, e ele é ex-militar do exército israelense, né? Ele era militar assim, e se tornou jornalista. Bem que todo mundo em Israel tem que passar por lá, mas ele teve uma carreira militar e se tornou jornalista, e quem acompanha o tema acha que ele seria um asset, né, do Mossad e tal, que ele está ali operando dos dois lados, talvez um dual agent ali, né, um agente duplo ali. Mas assim, muita gente suspeita desses relatos dele. Não que não sejam verdadeiros, mas a forma como saem, os momentos em que eles são divulgados, se prestam a determinada coisa. Como em qualquer reportagem, né? Você tem um governo, mesmo no Brasil, ele quer atacar alguém, ou quer se distanciar, ou quer fortalecer uma posição, ele vaza uma informação, conta uma história. Não que os dois não tenham discutido por telefone, devem se falar constantemente, mas eu não sei, de repente foi tudo combinado, né? A gente não sabe. Claro, não, mas mesmo assim, acho que isso mostra que tem um motivo, que tem um desgaste. Para colocar uma distância entre os dois líderes, tanto nos Estados Unidos, talvez na Israel também. Então, vamos ver. Tudo bem, Carabequi, a gente está caminhando para o final, mas antes vamos fazer aqui a propaganda de novo do seu livro. Está aqui, por enquanto ele só está em inglês e turco, para quem domina o idioma, é isso? Onde é que as pessoas conseguem? Bom, na Amazon, né? Amazon pode achar, sim. Está aqui. Eu vou deixar o link depois aqui nas informações do episódio, assim como você me passou os links de alguns textos seus. Se você me autorizar, eu também coloco os links das informações do episódio. E eu queria fazer propaganda aqui de alguns livros também, um que eu comecei a ler, que foi indicado. Tem um acadêmico iraniano que ele está em todos os podcasts e programas de TV. Ele fala, acho que ele já morou nos Estados Unidos, Seyed, não me lembro o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas ele que indicou no Twitter dele alguns livros. Vou colocar aqui o perfil dele. O Seyed Mohammad Marandi. Ele dá entrevistas, está em vários lugares, ele lutou também, foi da Guarda Revolucionária. Ele é um pouco, como você fala, mouthpiece. Sim, ele é o meio porta-voz informal do governo iraniano, né? Ele está em tudo quanto é lugar. Então você tem que ler ele sabendo disso. Sabendo que ele está falando pelo governo iraniano, lógico. Mas é interessante, porque a gente tem que ouvir. Assim, eu ouço podcasts aqui de Israel, horrorizado, assim, mas tem que ouvir os caras. Não estou comparando, longe de mim, os dois. Mas ele indicou esse livro aqui, Going to Tehran. Não sei se você conhece. Por quem? Ele que escreveu ou não vejo? Não. Não conheço. Foi escrito por, acho que é um casal, Flint Leverett e Hilary Mann Leverett. Eles trabalharam nas duas administrações Bush, filho, e no governo Obama. Então, o Seyed Marandi, ele recomenda indo a Teherã, porque os Estados Unidos devem chegar a um acordo com a República do Irã. Então, desfaz um pouco dos mitos que a gente aqui tem em relação ao Irã.
Mas, ao mesmo tempo, eu queria... Esse aqui que chegou, não li ainda, How to Sell a Genocide, Como Vender um Genocídio, que é um levantamento muito interessante sobre a cumplicidade da mídia na destruição de Gaza. Como é que os relatos... Eu fico horrorizado aqui, eu assino o New York Times, eles são... Bom, a família proprietária é judia, mas bate muito em Israel também, mas não relata, eu acho, corretamente o que está acontecendo lá, porque eles são incapazes de usar genocídio, sempre Israel avança, Israel reage, né? Mas você sabe, interessantemente, que não para defender o New York Times, porque eu concordo que as sionistas também atacam New York Times. Não, muito. Aquela matéria sobre os estupros, né? Exatamente. Israel ameaçou processar o jornalista e o Nicholas Kristof. jornal. Isso aqui, ó, o lobby Stephen Walter Israel, é do John Mearsheimer, não sei pronunciar. É um historiador também, né? Bastante conhecido. Ele é um acadêmico de relações internacionais. Isso. Então, tá um dos teoristas da escola de realismo. Sim. É um cara respeitado, né? Respeitado em algumas partes ou não tão, mas ele acho que ele tem esse livro é importante. Stephen Walt também é bem sério. Então... Acho que ele exagera um pouco. Ele usa muito o framing que ele tem para explicar o mundo. Quando o acadêmico fica muito grudado na teoria dele, às vezes a realidade fugem. Eu lembro que eu vi uma entrevista com ele detonando o Fukuyama, né? O fim da história, né? Isso já está detonado. Superado, merece, né? Já o próprio Fukuyama, mas assim. A história continua cada vez mais enlouquecida. Vai continuar assim também. Então, isso não é mais a gente está entrando cada vez um novo mundo, Brave New World, novo mundo. Exato. Muito bem, Carabequi, super obrigado pela conversa. Já deixo o convite aqui para a gente voltar a falar mais vezes, já que você está acompanhando tanto o tema e tem essa pegada aí de Irã também, Brasil, América Latina, e é turco. Então, a gente já tinha a possibilidade de conversar sobre Brasil e Turquia, próxima vez. Sim, não, e foi um grande achado, porque a gente fica muito refém de pessoas que estudam, né? Não que não tenham conhecimento, tá? Mas você ter um acadêmico turco que fale português, que mora no Brasil, que tem esse conhecimento, foi realmente um presente aqui. Super obrigado. Obrigado e você. Nos falamos em breve. Espero que você tenha gostado da conversa com o Carabequi. Se gostou, compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. Isso é muito importante para ativar os algoritmos das plataformas e fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Nas informações do episódio, você encontra os links para os textos e livros mencionados na entrevista. Eu aproveito para te convidar a apoiar financeiramente o Roteirices. É possível fazer isso na minha página no Substack, o link está nas informações do episódio, ou fazer um Pix de qualquer valor usando a chave carlosalbertojr1569@gmail.com. Tem gente ajudando com 1, 5, 10 reais, todo apoio é bem-vindo. Eu também quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o podcast. São vocês que fazem esse projeto possível. E você também pode ajudar seguindo a página do Roteirices no YouTube, curtindo os vídeos, indicando e compartilhando o podcast com seus contatos e dando uma nota boa no seu tocador preferido. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do Roteirices e fazer com que ele chegue a mais gente. É isso. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.